Bom dia. Quando a Jaque me convidou para trazer uma palavra, as pernas tremem, né? Para trazer uma palavra desse ministério tão rico aqui. Tem homens e mulheres aqui com vasta experiência. E eu pedi, Senhor, que palavra que eu vou levar para essas pessoas? Mas quando eu me dediquei ao Senhor, pedi a Ele essa palavra, e a palavra veio muito latente no meu coração. Eu já tinha falado no ofertório. Eu sou da Rede Azul, sirvo também no Ministério de Intercessão, e é uma honra estar aqui trazendo essa palavra. Eu quero agradecer primeiro a Deus por me conceder esse espaço. Quero agradecer a Jaque, Ana, muito obrigado por esses louvores, porque mexeu muito comigo. E a presença do Senhor, não sei vocês, mas ela está muito presente, muito forte aqui. A glória de Deus está pairando nesse lugar aqui. Quando essa palavra veio no meu coração, há tempos atrás eu assisti um vídeo de uma senhora do Nordeste, e ela tinha um desejo muito grande de ler a palavra, de ler a Bíblia. Eu não sei se vocês viram. E ela orava, ela tinha o hábito de abrir a Bíblia e orava, mas ela era analfabeta, ela não sabia ler. Então uma das orações dela, ela com muita dor no coração, com muita angústia, por não saber ler, ela ora e fala para Deus: Senhor, eu amo a Tua palavra, eu quero entender a Tua palavra, mas infelizmente eu não sei ler. Eu sou analfabeta. Senhor, eu sofro com isso. E ela foi se debulhando em lágrimas, até que ela ouviu uma palavra: eu vou te ensinar. Eu vou ser o seu professor. E aquela mulher ficou meia sem entender. Ela vai para casa, e é o hábito dela que ela tem de abrir a Bíblia e orar. E nesse inteirinho, quando ela abre a Bíblia, ela começa a ler. Eu não lembro qual foi a passagem, mas acho que era do livro de Jó. E ela lê o versículo e ela entende que ela estava lendo. E ela com a dúvida, ela chega para as amigas dela à noite: meninas, é isso mesmo que está escrito aqui? Aí as meninas: é exatamente isso que você leu. Ela não sabia ler, ela nunca tinha ido à escola. E naquele momento, naquela data em diante, ela começou a ler a palavra, a Bíblia, de ponta cabeça. Essa senhora se tornou uma pastora na cidade dela. Ela se tornou uma missionária. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra que eu trouxe para compartilhar com os irmãos está lá em 1 Samuel 9:19. Retrata a história de uma família com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas angústias. Provavelmente vocês já leram, já releram, porque é uma das palavras talvez mais emblemáticas da Bíblia. De Eucana, Ana e Penina, a história de Ana. Então eu queria compartilhar com vocês. Podem abrir 1 Samuel, do 1 a 19. Não, do 9 ao 19. Perdão. Vou começar daqui, do 9 ao 19. O texto é muito grande. Amém? 1 Samuel 9 ao 19. Amém? Capítulo 1. Amém? Diz assim: certa vez terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva,
te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias de minha vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relação com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Essa história muda todo o contexto, porque o poder da oração, quando a gente se derrama ao Senhor. Meu Pai, esteja comigo aqui nesse momento. Usa a minha boca, que não seja eu, que seja o teu Espírito Santo, para que essa palavra fere o coração de cada irmão, de cada irmã aqui, para que eles saiam daqui repleto da tua presença, que eles tenham o discernimento do teu Espírito. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento tão grandioso. Usa-me, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Diz o texto lá atrás que Eucana, ele era da tribo de Efraim, um levita. Eucana era temente a Deus, ele era um adorador do Senhor. Diz o texto que ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Ana não tinha filhos, Penina tinha. E ali começa o conflito dessa história. Ana carregava uma amargura, uma dor no coração de não poder gerar muito grande. E ver Penina, provavelmente a Bíblia não relata, mas devia ser uma mulher mais jovem. E Eucana casa com Penina, porque naquela época, quando o homem não podia, quando a mulher dele não podia ter filho, ele poderia ter outra mulher que gerasse, que dava seguimento à descendência dele. E Penina tinha filhos e filhas. E diz o texto que ela zombava de Ana todos os dias. Sequentemente ela zombava de Ana, a ponto de todos os anos, uma vez por ano, todo ano, eles iam a Siló e levaram a oferta ao Senhor. E nesse momento era o que mais Penina fazia. Ela zombava, tripudiava em cima de Ana. Penina fazia isso constantemente. Você serve esse Deus, você fica buscando esse Deus o tempo inteiro, mas por que será que ele não te deu filhos e a mim me concedeu os filhos? E aquela angústia, aquela ferida era latente no coração dela. Ela vivia com aquilo diariamente dentro da sua própria casa. Ela não podia ter filhos, ainda tinha que conviver com uma rival que gerava, e isso ela não suportava. Ela não conseguia suportar aquela dor. Ela não se conformava com aquilo. Diz o texto que Eucana, ele era
um homem muito amoroso com Ana. Ele a amava. Ele a amava. Mas ele não era sensível às dores de Ana. Porque, por muitas das vezes, porque choras? Porque não comes? Não sou eu, um homem melhor do que 10 filhos para você? Quando ele fala essa frase, eu acredito que Penina deveria ter uns 10 filhos. E esse sofrimento a Bíblia não relata. Isso é uma conclusão minha. Mas a dor dela, isso perdurou por muitos anos. Essa dor, essa angústia e aquela ferida no coração dela, ela não conseguia tirar. Muitas das vezes nós ficamos desse jeito. Há um vazio no nosso coração, uma dor no coração que a gente às vezes não sabe de onde vem. Às vezes são feridas que a gente traz lá de trás, lá do passado, desde a infância. Por muitas vezes ficam latentes e a gente não consegue tirar essa dor do nosso coração. No caso de Ana, foi o fato dela não poder ter filhos. E aquilo mexeu muito com ela. E naquela época, o fato da mulher não poder ser mãe era uma humilhação muito grande. O povo a julgava, né? O povo questionava. Por que será que ela não... Alguma coisa deve ter acontecido com ela, algum pecado ela deve carregar. Era dessa maneira. Eu sou de uma época que eu lembro que quando a mulher não podia ser mãe, as outras pessoas julgavam. Ah, é árvore seca, alguma coisa, falavam dessa maneira. Ou até mesmo julgavam os homens, porque existe esse problema às vezes. E ela sofria com isso de não poder gerar um filho para o seu marido, que provavelmente ela se preparou. Toda mulher tem sonhos de ser mãe e casar e ser mãe. E ela deve ter se preparado para aquele momento. Ela deve ter ido num bom cabeleireiro, comprado um vestido de noiva maravilhoso, preparou todo o ambiente da sua casa. Mas ao longo dos anos ela descobre que ela não pode ser mãe. Diz a palavra que Deus cerrou-lhe a madre. Não era casual ela não poder ser mãe. Não era um problema físico. Era Deus que cerrou-lhe a madre. Porque Deus tinha um propósito na vida de Ana. Às vezes a gente está passando por momentos difíceis e a gente se pergunta: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Será que Deus, Ele está comigo aqui nesse momento? Muitas dúvidas pairam na nossa cabeça, às vezes passando por momentos familiares, às vezes passando por momentos financeiros, que abala toda a estrutura familiar. E às vezes você tem um problema de saúde interno, e você vê as pessoas ao seu lado, prosperando, crescendo, avançando na sua vida financeira, pessoas fortes, com seus filhos saudáveis. E às vezes você tem uma filha, um filho que está num relacionamento que não te agrada, e você, meu Deus, será que por que eu estou vivendo isso? O Senhor não está enxergando, o Senhor não está ouvindo as minhas orações. Quero falar para vocês que Deus está ouvindo a oração de vocês. E hoje é o dia de vocês saírem daqui recebendo o milagre de Deus. Como aquela senhora que orou, que ela não sabia ler, e ela pediu ao Espírito Santo de Deus, e ela ouviu a voz dele: eu vou ser o seu professor. E o Espírito Santo está aqui, derramando bênção sobre a vida de cada um de vocês, sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre a nossa casa. Ana, ela não podia ser mãe. Isso era muito ruim na vida dela. Ela era muito amada, querida por Eucana. Eucana era um bom homem para ela. Subia a Siló, diz o texto, que para os filhos, para Penina e para os filhos, ele dava uma porção. Para Ana ele dava porção dupla, porção dobrada. Todo ano, uma vez ao ano, eles saíam da cidade deles e iam para Siló. Era comum acontecer aquilo. Eles iam adorar o Senhor, então entregavam as suas ofertas ao sacerdote. Só o sacerdote poderia levar as ofertas ao Senhor. Hoje nós temos essa liberdade
de ofertar o Senhor na casa dele. Mas o que Deus quer? Que a gente vá ofertar com alegria, com o coração alegre. E Ele recebe. Deus ama quem oferta com alegria. De que maneira? Não estou falando em dinheiro, não estou falando em dízimo. Eu estou falando do coração, do seu corpo. Porque Deus, Ele não quer somente o nosso coração, não. Ele quer o nosso corpo. Porque Ele comprou o nosso corpo com o sangue do Cordeiro de Cristo. Amém? Deus permitiu que Penina entrasse na vida de Ana, porque Ele tinha algo preparado para Ana. Ele tinha que tratar alguma coisa interna dentro de Ana, alguma coisa que travava ela, que impedia dela ser uma pessoa melhor. Às vezes nós temos um ambiente na nossa casa que Deus levanta aquela pessoa para tirar a tua paz, para te dizer: olha, não vai dar certo. Ah, teu filho está nesse casamento porque ele buscou aquilo ali. Você está passando por isso, é porque você não ouviu a palavra de Deus. Nós somos os primeiros a julgar, a apontar, a criticar. E nessa hora o que Ana queria era um abraço, um afago. Mas Deus colocou Penina na frente dela para humilhar. Ela era humilhada constantemente. Quantas vezes nós não somos humilhados dentro da nossa própria casa? Às vezes por um filho, às vezes por um neto, às vezes por um irmão, às vezes até por pai e por mãe. E às vezes nós também fazemos a mesma coisa, porque quando nós somos humilhados, somos julgados e apontados, porque nós demos chance para aquilo acontecer. Nós também temos uma participação de culpa. Não somos isentos de culpa, não. Carregamos uma dor, e essa dor hoje aqui vai ser sarada, vai ser curada. Todas as dores que carregamos do passado, hoje vai acabar. Hoje é o dia de vocês saírem daqui cheia da presença de Deus, sabendo que Deus está no controle da vida de cada um. Deus de Ana e de Penina e de Eucana é o mesmo Deus que habita no coração de cada um de nós. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. E por essa razão nós colocamos as nossas dores no altar do Senhor. Ana chorava, se lamentava. Ela tinha todas as oportunidades, todas as certezas de brigar, de xingar. A ira no coração dela, ela poderia fazer tudo isso: brigar, xingar, brigar com Eucana, expulsar a Penina de casa, não sei, fazer alguma coisa que quebrasse a casa toda. Ela tinha todos esses motivos para fazer isso, mas ela não deixou a ira tomar conta do coração dela. Ela abriu mão de tomar esse lado que nós temos da ira, da irritabilidade, que muitas das vezes toma por algum motivo. Ela foi para o altar, para os pés do Senhor. Ela foi chorar aonde que deveria chorar, que era no colo do Senhor. Acho que nós deveríamos aprender mais isso. Na hora da nossa angústia, procurar a pessoa certa para chorar. Óbvio que você tem seu marido, óbvio que você tem sua esposa, como eu tenho a minha, maravilhosa, linda, que está ali do meu lado. Então, mas é o Senhor quem vai curar as tuas dores, que vai sarar as suas feridas. É o Senhor que conhece e esquadrinha o nosso coração. É o Senhor que consegue ler os nossos pensamentos. Diz a palavra que Ele sabe até o que vai sair da nossa boca antes da gente falar. Diz o texto da Bíblia, passagem da Bíblia, que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então a formação, nossa formação, não tem a ver com nosso pai e com nossa mãe, não. Tem a ver com Deus. Ele já preparou aquele ambiente e saberia que quem ia ser cada um aqui.
Se hoje eu estou aqui, Deus sabia, cara. Ele escolhe os improváveis, os loucos para confundir os sábios. Por isso eu estou aqui hoje. E eu gostaria de entender um pouco mais essa palavra que nós acabamos de ler aqui. Que fala de Elcana, Ana e Penina. E o que nós aprendemos com esse texto? Como ter uma oração respondida? Como ter uma oração respondida? Busque intimidade com Deus. Busque a intimidade com Deus. Deus quer relacionamento, intimidade com cada um de nós. Ana sabia que se ela fosse para o altar do Senhor, Ele ia responder as orações dela. Então ela se derrama, ela se derrama aos pés do Senhor. Muitas das vezes, eu não sei, mas às vezes quando a gente está vindo para um culto, ou vindo para uma célula, algo acontece inesperadamente dentro de casa, uma confusão, uma briga, porque as vozes contrárias vêm nos nossos ouvidos e às vezes atrapalha a nossa caminhada com Deus. Deus colocou Penina na vida de Ana, atrapalhando a caminhada dela, tirando a paz dela, tirando o sossego dela. Imagina tu viver com uma pessoa que é tua rival e que gera dentro da sua própria casa. E nós somos julgados dentro da nossa própria casa. Somos julgados dentro da nossa própria casa. Às vezes dentro da igreja. Nós julgamos também, nós apontamos também dentro da igreja. Nós julgamos a roupa, julgamos o cabelo, julgamos a conduta da pessoa, mas esquecemos de nós mesmos. Nós deveremos ser em pé o que somos de joelho. E às vezes a gente não tem isso. A gente aponta, a gente faz fofoca, a gente fala um monte de coisas que desagradam a Deus. No versículo 12 diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não ouviam a sua voz. Eli pensou que ela estivesse embriagada. Profeta Eli, ele julga Ana. Ele não consegue enxergar a dor de Ana. Ele não conhecia provavelmente Ana, mesmo ela indo, porque ali não é um lugar de adoração onde todos estavam. Ana, diz o texto que todos bebiam, todos beberam e todos comeram, menos Ana. Ana foi para o altar do Senhor, na hora daquela confraternização, daquela festa toda rolando. Ana se levanta e vai para os pés do Senhor, falar com Deus, colocar as dores, as dúvidas dela, os medos dela diante do colo do Senhor. E Eli, quando vê ela chorando, entristecida, debulhando em lágrimas, chorando amargamente, ele imagina que ela tivesse embriagada, porque ali todos estavam embriagados, provavelmente. Bebiam demais também naquela época. E era motivo de confraternização, adorar o Senhor, de levar suas ofertas. Era como se fosse um Natal. As pessoas iam, juntavam os seus amigos, sua cidade, iam confraternizar. Mas Ana não. Aquele ambiente já não pertencia mais a Ana, ela não se sentia bem no meio daquela festa. Ela se recolhia e ia para o altar do pé do Senhor. Mas Eli, o profeta, ele não consegue enxergar aquilo ali. E ele dá uma bronca nela. Aparta de você esse vinho. Tira esse vinho da sua vida. Muitas das vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente é julgado de maneira sem pé nem cabeça. Às vezes está num momento triste, num momento angustiado, num momento de dor. E às vezes aquela pessoa está assim: bom, mas por que tu tá dessa maneira?
Por que você está triste? Tanta coisa acontecendo aqui e você não se alegra com nada. Mas você quer o seu momento de falar com Deus. Você está pedindo a Deus para que tire seus filhos das drogas. Você está pedindo a Deus para restaurar a tua vida financeira. Você está pedindo a Deus que no momento de tribulação você está vivendo, seja com a sua família, seu marido. Às vezes, muitas mulheres, eu não sei, os maridos não acompanham no culto, não acompanham numa sala de oração, e é do desejo dela que o marido venha, ou vice-versa. E aquilo incomoda, ela senta no banco, ela vem sozinha, ou ele vem sozinho, e as pessoas julgam, olha, cadê a pessoa, o teu cônjuge não está aqui. Nós somos julgados até por isso nós somos julgados, pelos comportamentos, nossos comportamentos, diante de cada pessoa. Se você está triste, você é julgado. Se você é alegre demais, você é julgado. Se você fala alto, você é julgado. Você é julgado por todos os motivos. Nós somos assim, o ser humano é assim. Uma ocasião, na minha casa, eu vivi alguns momentos de tribulação muito grande, de tristeza. E eu acordava de madrugada e escutava um som de choro, chorando. E aquilo me incomodava. Eu chegava no outro quarto e via minha mulher chorando. E o chão chegava a estar empoçado de água. Mas empoçado. Pensa num choro que vem da alma, aquele choro sofrido, por passar momentos difíceis com o filho dela, o mais velho, que se envolveu com drogas. E deu muito trabalho para nós dois. E muitas das vezes, eu como Alcana, não suportava vendo ela chorar. E falar, por que tu chora tanto? Se o próprio teu filho não se preocupa com você, ele está onde está, ficava 2, 3, 4, 10 dias sem vir para casa. Por que você está preocupada com isso? E eu falava muito mais coisas. E ela falava, olha só, você é um homem de Deus, você é um profeta. Eu repreendo tudo aquilo que está saindo da tua boca. Meu filho é a herança do Senhor. Meu filho é um profeta. Seus filhos são a herança do Senhor. Seus maridos são a herança do Senhor. Suas esposas são a herança do Senhor. A sua casa é a herança do Senhor. Profetize isso na vida de cada um de vocês. Ainda não é o tempo dele, mas vai acontecer. Ainda não é o tempo dela, mas vai acontecer. Ainda não é o tempo dos seus netos, mas vai acontecer, porque é a promessa de Deus. Hoje o filho da minha esposa, ele é coordenador da clínica que ele foi se internar. Ele é terapeuta. A promessa de Deus, ele vem. O outro filho dela é Polícia Federal de Brasília. Deus ouviu a oração. Ele era do Amazonas ou do Acre, não sei muito bem. E para ir para Brasília era a coisa mais difícil. Mas uma mãe com o joelho no chão. Ah, meu irmão, Papai do céu ouve as lágrimas. Coloque o joelho de vocês, mulheres, no chão. Que seus maridos vão estar sentados nesse banco aí. Seus filhos vão estar sentados nesse banco aí. Seus netos vão estar sentados nesse banco aí. Porque é a promessa de Deus. É a promessa de Deus. Deus quer restaurar a sua casa, a sua família. Deus quer restaurar a tua saúde. Deus quer curar. Hoje é um dia de cura. Hoje é um dia de milagre aqui nesse templo. Número 2. Como ter uma vida, como ter uma oração respondida. Faça uma aliança com Deus. Faça um propósito com Deus. Mas olha bem, quando você fizer uma aliança com Deus, um propósito com Deus, cumpra esse propósito. Cumpra esse propósito, porque Ele vai cobrar. Quando você faz uma aliança com Deus, é algo muito sério. Não é uma coisa que você faz e não cumpre. Se você cumprir, se você fizer um propósito com Deus,
Você se dedica a Ele, se entrega a Ele. Porque de uma maneira ou de outra, Ele vai te levantar, Ele vai te cobrar. Ele não vai deixar você sentada no banco. Ele não vai deixar vocês ficarem sentadinhos. Ele vai usar vocês de uma maneira ou de outra. Olha o que diz no versículo 10 e 11. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, olha aqui o voto: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrasses de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana faz um voto com o Senhor aqui. Ela faz uma promessa, ela faz uma oferta para Deus, uma oferta que ela nem tinha. Era todo mundo, todo ano eles iam para Siló ofertar ao Senhor. Levavam os cordeiros, os vinhos, as guloseimas. O que Ana levou para o Senhor? Ela sentou. As lágrimas era oferta, o coração dela era oferta, e ela ofertou aquilo que ela não tinha. Ela ofertou o que ela tinha de melhor. Ela ofertou aquilo que ela tinha certeza que Deus ia ouvir ela naquele dia, naquele momento, porque o coração dela estava ali naquele local. Ela ofertou o seu próprio filho. Todos aqui devem ser mães, pais. Imagina você ofertar o teu filho. Algumas pessoas devem ter perdido seus filhos, eu não sei. Olha a dor que é. Imagine a dor dessa mulher. Mas ela tinha certeza que Deus ia fazer no coração dela. Deus não ia permitir que ela ia ficar com aquele coração sofrendo, né? Porque o choro vem à noite, a alegria vem pela manhã. O choro não dura, é passagem. E ela tinha certeza do que ela estava fazendo. E com o coração dela em alegria, ela estava ofertando. Embora ela estivesse chorando, se derramando em lágrimas, ela sabia o que Deus ia fazer na vida dela. E ela chorava copiosamente, copiosamente. Ela poderia não acreditar em Deus, ela poderia murmurar, ela poderia reclamar, ela poderia pensar em N coisas, porque nós somos assim. Quando a gente ora, a gente se derrama para Deus, e as bênçãos não vêm até naquela data que nós colocamos na nossa cabeça. Senhor, o que eu tenho feito de tão ruim assim? Por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não derrama a bênção? E Deus fica, acredito que Ele fica até rindo. Eu estou te preparando para algo melhor. Eu estou te preparando um momento melhor. Então Deus vai extrair de nós o melhor. Ele não quer o mais ou menos. Ele quer o melhor do coração. Deus ama quem oferta a Ele com o coração contrito, com o coração aquebrantado. É esse adorador que Deus está procurando. São esses adoradores que Deus está procurando. Um adorador como Ana, que ela não pensava o que estava em volta dela. Ela não estava nem aí, porque o marido dela estava brigando com ela, ela poderia xingar ele, poderia xingar todo mundo, mas ela entendia que Deus estava com ela naquele momento ali. Quantas vezes nós estamos em casa, quantas vezes as pessoas humilham, brigam, por momentos, por nada. Às vezes é um copo que quebrou, é um motivo dali gerar uma confusão, gerar uma briga, gerar um desconforto familiar. Numa festa familiar, normalmente, eu não sei vocês, mas normalmente era assim na minha casa. Juntava todo mundo no final do ano, e bebia e comia, até uns 10 minutos. Depois era uma brigalhada, todo mundo xingava, ninguém conseguia entender o que estava falando. Imagine Ana naquela festa, e ela vivendo aquilo tudo. Não, ela se recolheu e foi para o altar do Senhor. É aqui que eu vou ofertar, é aqui que eu vou
fosse respondida. Ela tinha absoluta certeza do que Deus poderia fazer na vida dela. Ela se posiciona, ela não se conforma com aquela mulher vivendo na casa dela, aquela mulher que incomodava ela o tempo inteiro por poder gerar. Aquilo ali tirava a paz dela, ela não conseguia respirar. Imagina, ela olhava para Penina todos os dias e: Penina, eu tenho filho e você não tem. Que Deus é esse que você serve, que me deu filhos e você não deu? Você é a mulher mais amada de Eucana, mas sempre foi eu que dei os filhos para ele. E isso ela carregava dentro do coração dela, essa ferida no coração dela. Às vezes nós temos uma ferida que vem lá de trás. Essa ferida de Ana durou muitos anos. Não foi 2 anos, não, foi muitos anos. E ela sofreu com isso. Imagine como devia ser o semblante dela, de tristeza, de angústia. Porque quando você tem uma ferida na alma, uma ferida dentro do teu coração, aquilo traz uma tristeza no teu coração, aquela dor no teu coração que você não consegue suportar. Mas Deus está falando: eu vou arrancar a ferida hoje do teu coração. Essa ferida não vai existir mais. Ela vai ser uma cicatriz. Cicatriz nós vamos ter para a gente lembrar do que Deus nos tirou, da onde que Ele nos tirou, do sofrimento que Ele nos livrou. É isso que Deus vai fazer na vida de cada um aqui. Ana tinha um desejo de ser mãe. Ana tinha um desejo de ter filhos. E aquilo a incomodava muito, 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 muito. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus cerrou-lhe a madre. Deus cerrou-lhe a madre. Ela faz uma aliança, ela entrega o seu melhor, que é o seu filho, e Deus deu para ela mais que um filho. Deus deu para ela um sacerdote, um profeta, um juiz. Um juiz, um sacerdote e um profeta. Deus dá infinitamente mais do que nós pedimos. Deus ainda deu a ela mais 3 filhos e 2 filhas. Então Deus, Ele ouve o coração. Deus ouve a lágrima. Ele enxuga as suas lágrimas. Ele percebe o seu sofrimento. E Ele conhece lá dentro do teu íntimo a intenção do seu coração, as lágrimas doídas, da ferida. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui, que aconteceu na minha casa, na minha célula. Um grande amigo meu se tornou amigo meu. Ele era usuário de drogas, ele se envolve com uma mulher que também era usuária de drogas. Ela tem filhos, ela tem um filho, e num surto desse com droga, ela coloca chumbinho dentro da mamadeira e dá para o filho morre. Isso é fato. E ele sofre muito com aquilo. Essa mulher vai presa, passa anos, muitos anos, ele se envolve com uma outra moça, uma mulher de Deus, e eles casam. E aí eles têm um sonho de ter filhos. E ele muito mais, porque ele já tinha perdido um filho. Aquela dor ficava latente no coração dele, né? Só que essa moça, ela não podia ter filhos. Ela tinha endometriose no útero direito, se eu não me engano. E aí era no finalzinho da pandemia, e ela fala, e a gente estava orando na célula. E aí eu não sei se eu sonhei ou se eu tive um sonho com os olhos abertos, eu não me lembro bem. E ela fala na célula que ele queria ser pai e ela não poderia dar filhos, que ela queria adotar. Eu falei: olha, você pode até adotar, mas Deus está falando no meu coração que você vai ser mãe de uma menina. Ele tomou posse dessa palavra. Ele tomou posse dessa palavra. Mas ela não.
E ali passou. Meses depois eles estiveram na minha casa já presencial, chegaram lá com máscara e a gente estava em casa. Eles estavam numa briga muito grande, quase se separando. Ela chorava, ele chorava. E eu ali sentado, eu e minha esposa ouvindo eles chegarem em casa, já era 10 e pouca da noite. E eu falei, o que houve? Ele disse assim, olha, a gente não está suportando viver mais um com o outro. A briga está constante. E eu não sei mais como fazer. Eu não sei mais como fazer. E eu falei, mas por que vocês estão assim? E ela falou, porque ele quer ser pai e eu não posso dar um filho para ele. Mas eu já falei, vamos adotar. Mas ele não quer adotar, porque ele quer ter filho dele. E eu não posso dar esse filho para ele. E ela chorando muito, eu falei assim para ela, olha, você pode até adotar, mas Deus me falando no meu coração que você vai ser mãe de uma filha. E ela riu. Ela falou assim, da onde que você tirou isso? Olha o meu exame aqui, ó. A minha endometriose está passando para o útero esquerdo. E do direito para o esquerdo, do ovário. Está passando para o ovário esquerdo. E da onde você tirou isso? Porque os médicos falaram para mim que provavelmente eu vou ter que fazer tirar o útero, tirar tudo. Da onde que você tirou isso? Isso ela me falou muito séria. Eu falei, ó, eu não sei de onde eu tirei isso. Eu sei que está no meu coração para falar, para mandar essa palavra para você. Mais uma vez ele toma posse da palavra. E ela vai embora. Eles choraram, nós oramos, eles saíram de lá melhor, mas com paz no coração. 2, 3 meses depois ele começa a me ligar. E eu não atendi o telefone dele. Ele esteve na minha casa. O que houve, Anderson? O que houve? Ele falou para mim assim, olha, eu tinha que te falar, eu achei que tivesse acontecido algo grave. Minha esposa está grávida. Esse é um milagre que Deus faz. Minha esposa está grávida, mas tem mais um problema. Eu estou desempregado. Como que eu vou criar essa criança? E nós oramos. Uma semana depois ele recebe uma notícia convidando ele para um emprego. Então, quando Deus ouve nossas orações do fundo do coração, Deus derrama um milagre para cada um de nós. Crer na palavra de Deus, tomar posse na palavra de Deus. Tome posse da palavra do milagre de Deus, porque hoje é o dia de Deus derramar milagres sobre a vida de cada um. Essa história que eu acabei de falar para vocês são história verídica, história que aconteceu, não é um testemunho meu. Eu gostaria muito que esse casal estivesse aqui para dar esse testemunho, mas é um testemunho que aconteceu dentro da minha casa, dentro da nossa célula. Célula é lugar de milagres, é o milagre da presença de Deus. Então façam célula na sua casa, comecem a pregar dentro da sua casa, fale para os seus filhos, para os seus netos, fale a palavra de Deus. A palavra ela vem por ouvir, a fé vem por ouvir. Eles vão ouvir a tua palavra e eles vão ver a sua conduta, eles vão seguir os mandamentos de Deus, porque de tanto você pregar, de tanto você falar, vai entrar na cabeça de cada um daquelas crianças, vai entrar na tua família, você vai restaurar a tua família, você vai trazer a sua mãe, você vai trazer o seu irmão, você vai trazer seus filhos para os braços do Senhor, porque o milagre do Senhor acontece, ele acontece quando a gente crê na palavra dele, quando a gente toma posse da palavra dele. Número 3, como ter uma oração respondida. Persevere em oração como Ana. Ela não desistiu dos seus sonhos. Ela não desistiu da sua família. Ela não desistiu de ser mãe. Eucana não suportava vê-la chorando. E ele fala para ela o tempo inteiro: não sou eu um homem melhor que 10 filhos para você? Para de chorar. Para de chorar, Ana. Para de chorar. Quantas vezes eu falei isso para minha mulher? Para de chorar. Mas e a tua sensibilidade com ela? E a sensibilidade de Eucana para com sua esposa?
Ele não conseguia enxergar que aquela mulher dentro da casa dela era uma afronta a ela. O fato dela poder gerar e ela não. Mas a vontade dele de dar seguimento à descendência era muito maior do que olhar para o coração. Ele olhava para os olhos de Ana, mas ele não enxergava o coração dela, a dor dela. Acontecia isso comigo. Eu via os olhos da minha mulher chorando, mas eu não conseguia entrar no coração dela. Mas Deus entra no teu coração. Deus sara a sua ferida, Deus cura a tua ferida, Deus trata a tua casa. O teu coração, quem conhece é Deus. Embora teu marido, embora tua esposa não enxergue o teu sofrimento, a tua dor, Deus vê o teu coração. Deus enxerga o que os olhos humanos não enxergam. Ele enxerga com os olhos espirituais. Ele vê a sua ferida, a sua dor, ele cura, ele trata. Ele traz você para perto dele, coloca no colo. A gente tem que crer nesse Deus maravilhoso. O que aconteceu com esse casal? O que aconteceu com esse casal? Um milagre que aconteceu. Eu tenho outros, mas eu firmei nesse aqui. Imagina esse rapaz ter perdido um filho pequenininho, bebezinho, meses, talvez nem meses, com um chumbinho na mamadeira. Essa moça, ela não foi culpada disso. Ela estava movida pelas drogas. Provavelmente o inimigo deve ter falado: para que tu está com esse filho? Tu não vai conseguir cuidar, tu vai ter que dar esse filho. Para que tu engravidou? Olha as coisas, as vozes contrárias vêm na cabeça de cada um. E ela deve ter ouvido muito isso. Ela deve ter ouvido muito isso para tomar a atitude que ela tomou, que não foi dela, não partiu dela. A nossa briga não é com a carne, é com o mundo espiritual. E o mundo espiritual sabe. Por isso que quando você fala alguma coisa, cuidado com o que sai da tua boca. Cuidado com o que você fala, porque a tua boca, o que sai, vem de Deus. O mundo espiritual toma posse às vezes da tua palavra. Então, se você fala palavras abençoadoras, o mundo espiritual, ele capta. Se você fala uma palavra amaldiçoadora, ele também capta. Minha esposa falava isso para mim. Você é um homem de Deus, da sua boca tem que sair palavras proféticas. Muitas das vezes eu brigava com ela por causa disso, mas hoje eu vejo que ela estava coberta de razão. Coberta de razão. Então, quando eu olho para esse casal, quando eu olho para essa moça, eu vejo o quanto que eles sofreram, o desejo deles de ser pai, de ter uma família. Deus concedeu isso a ele. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus desejos. Coloque no altar do Senhor aquele sonho impossível de acontecer. Coloque no altar do Senhor. Coloque no altar do Senhor, porque o Senhor vai conceder os seus milagres e os seus desejos. Eu estava me preparando para ir para a África, acho que ano passado, e tinha caído o overbook, cancelaram o meu voo. Todo mundo ia, menos eu e um amigo, Beto. E eu fiquei desmotivado. A gente estava tão entusiasmado para viajar, para fazer a obra do Senhor. E aí eu venho para a igreja e falo para minha esposa assim: poxa, recebi uma notícia agora muito grande, mas a palavra veio do Senhor, veio uma palavra muito forte no meu coração. Eu não sei nem como vou te falar. Ela: o que foi? Eu falei: Deus mandou fazer a mala. Faltava 2 semanas para eu viajar. Como que ia fazer a mala em 2 semanas se já tinha cancelado a passagem? Que eles já queriam devolver a minha passagem. A empresa, nós fomos na companhia, nada, não conseguimos. Minha mulher falou assim: faz a mala. E começou a orar. E ela entra no site, ela fala com Israel, ela fala com outro país, sobre qual companhia que falava o inglês, e ela não sabia falar inglês.
E num dia que estava desesperador, faltava, sei lá, uma semana, talvez até menos, ela liga e do outro lado do país, uma mulher falando em português. No mesmo dia, chega uma mulher falando em português e ela consegue reverter, no dia da viagem, reverter esse quadro. Ou seja, a minha passagem foi liberada. Milagre de Deus, é porque Ele queria que eu estivesse lá. Ele queria que eu tivesse aquela experiência que eu tive na África, de ver aquelas mães sofridas, de ver aquelas crianças não tendo o que comer, de sofrer com eles juntos, e ver a forma que elas iam adorar o Senhor, com alegria, cantando abertamente. É surreal o que eu vi lá, crianças comendo barro. É surreal vendo aquelas mães com crianças amarradas. Então, são situações que Deus derrama milagre. Como ter uma oração respondida? Chegando no final, tá, gente? Creia em Deus, mas não se conforme com a sua dor. Não se conforme com a sua dor. Tome posse do seu milagre. Ouça somente a palavra do alto, a palavra de Deus. Quando alguém falar com vocês, se tiver vindo da palavra, vocês tomem posse da palavra, porque essa palavra vai libertar cada um de nós, cada um de vocês. 17 diz assim: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. O profeta Eli aqui nesse texto, nessa hora aqui, ele se sensibiliza com a dor de Ana, ele consegue enxergar. E ele lança essa palavra, a palavra lançada, a palavra rema. Vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho e comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relação com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Aqui nasce uma esperança. Aqui nasce uma esperança no coração de Ana. Aqui nasce uma esperança para a vida de Ana. Quando você ora, você crê, Deus te dá a esperança da tua resposta. Então a gente tem que descansar em Deus. A esperança está nele. É nele que a gente tem que descansar. É com ele que a gente tem que chorar. É com ele que a gente tem que pedir. O problema de Ana tinha resolvido naquele momento? Não. Ela ficou grávida? Também não. Mas havia nascido no coração dela a esperança de ser mãe. Havia nascido no coração dela, ela gerou dentro do coração dela um Samuel. Ela gerou no coração dela um Samuel. Hoje é o dia de você gerar um Samuel na vida de vocês. Hoje é um dia de você gerar um Samuel na vida, no coração de cada um de vocês. Gerar a sua esperança, gerar a sua paz. Hoje é um dia de vocês saírem daqui cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Ela tinha esse desejo latente de ser mãe, e Deus concedeu a ela. Mas para Ele conceder, você tem que tomar posse da palavra. Você tem que tomar posse da palavra. Eu vou ler um pedacinho desse versículo. Eu queria que vocês tomassem posse dessa palavra. Essa palavra é para vocês. Tome posse dessa palavra. O Deus de Israel lhe concederá o que você pediu. E o que você pediu hoje aqui vai ser concedido. Se você pediu cura, Ele vai te dar cura. Se você pediu visão, Ele vai te dar visão. Se você pediu restauração familiar, Ele vai te dar restauração familiar. Se você pediu para restaurar a tua vida financeira, hoje é o dia de você sair daqui com seus milagres concedidos por Deus. Ele está restaurando a casa de vocês. Ele está restaurando a sua visão, a sua coluna. Ele está dando a cura para cada uma de vocês.
Tome posse dessa palavra, que essa palavra é para todos nós. Deus está derramando aqui os seus milagres. O texto diz que todos beberam, todos comeram, menos Ana. Ana estava preparando o seu ventre para receber Samuel. Um ventre limpo. Por quê? Você que tem que estar limpo para você receber os seus milagres. Milagre não combina com ira, com raiva, com dor. Milagre não combina com maus tratos, com fofoca. Milagre não combina. Milagre não combina com desavenças familiares. Milagre não combina. Deus vai preparar um ambiente para você receber aquele milagre, mas Ele vai te tratar por dentro. Ele vai cuidar de você por dentro para depois Ele derramar os seus milagres. Ele vai trazer, Ele vai te dar o dom do perdão. Perdoe. Perdoe, porque enquanto você não perdoar, você não consegue receber os seus milagres. Ana recebeu o milagre dela, recebeu. Mas ela perdoou, ela poderia brigar e xingar Penina. Mas ela perdoava. Quando mais a Penina humilhava, mais ela perdoava. Como mais Eucana xingava ela, mais ela perdoava. Então exercite o perdão. Exercite o perdão, que Deus vai derramar na hora certa o seu milagre. Na hora certa Ele vai derramar o seu milagre, porque Ele ama cada um de nós. Ele ama um coração contrito, um coração aquebrantado. É hora de vocês receberem um milagre, gente. Deus concedeu a Ana mais que um filho, Samuel, um juiz, um sacerdote, um profeta. Deu mais 3 filhos e 2 filhas a ela. E ela entregou o seu filho a Deus para que ele fosse dele, porque ela devolveu o que era do Senhor. Nossos filhos são do Senhor, nossos netos são do Senhor, nossa família são do Senhor, nossa casa é do Senhor, nosso corpo é do Senhor. Nada disso nos pertence, nós não temos nada. Tudo vem dele, tudo é dele, tudo é para ele. Nada é nosso, a honra e toda a glória é dele. Ana saiu gerando no seu ventre, gerando no seu coração. Ana saiu gerando, mas não no seu ventre, no seu coração. Olha, gente, vocês vão sair daqui gerando milagre. Vocês vão sair daqui gerando vidas. Vocês vão sair daqui gerando a presença do Espírito Santo de Deus e sendo usado, porque Deus tem propósito na vida de cada um de vocês. Eu conheci um menino na fase da vida dele de 6 anos. O pai dele se envolve com alcoolismo e leva a vida no alcoolismo. E ao longo dos anos, esse pai, ele fica tuberculoso e é internado. E essa mãe, com 8 filhos, criando aquela filharada toda sozinha. Morávamos na cidade de Bangu, esse rapaz. E ao longo do tempo aparece uma outra pessoa na vida dessa moça. E ela tem um filho. E eles mudam para um outro lugar. E ali começa todo o conflito, porque aquele homem que se parecia bondoso começa a ser um homem agressivo dentro de casa. Começa a ter uma vida turbulenta dentro da sua própria casa. E aquele rapaz, ele vai crescendo com aquela vida turbulenta de brigas, de bebidas dentro da sua casa. E ele gera aquilo. E ele se torna um homem, ele se torna uma pessoa agressiva na infância, que os amigos deles percebem a agressividade dele.
Ele não, tudo era no braço, tudo era na briga. Às vezes os garotos nem chamavam ele para sair porque ele era uma confusão ambulante. Ele casa e ele leva com ele aquilo que ele via. Ele leva bebida, ele leva a indiferença, ele passa as noites nas ruas, traição. E a mãe dos filhos dele não suporta e pede a separação. Ele separa e ele começa a viver um momento no mundo. Quando você está no mundo, você fica largado. Ele conhece uma outra mulher, mora com essa mulher, vive basicamente aquilo que ele viveu um pouco no passado. Mas essa mulher leva ele para a igreja, apresenta Jesus a ele. Ele não queria, mas ela apresenta. E aí as coisas na vida dele começam a mudar. O coração dele começa a ficar quebrantado e temente a Deus. E ele vê tudo aquilo que ele fez no passado era fruto daquela ferida que estava lá atrás, que a gente carrega. E esse homem vem para a atitude e vai fazer obras missionárias. Vai para o sertão, vai para o Ribeirinho, vai para a África. E quando a mãe dele morre, ele dá um grito de dor, pedindo a Deus para que perdoasse ela, porque antes dela partir, ela era católica, ela aceita Jesus naquele dia. Esse menino sou eu, a esposa é ela. Eu nunca dei esse testemunho aqui da minha vida passada, porque isso feriu meu coração de uma maneira que até hoje eu carreguei isso comigo. Eu só estou falando para vocês desse derramando. O Espírito Santo está pedindo para eu derramar esse testemunho, porque algo vai mudar na vida e na casa e no coração de vocês. Tome posse dessa palavra, seja obediente à palavra de Deus. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Quem lembra de Noé construindo uma arca no deserto? E a mulher do Noé provavelmente falou: Noé, você é maluco? Você vai construir uma arca aqui no meio do deserto? Tem mar aqui? Não. Tem rio aqui? Não. Chove nessa terra? Não. Noé, você está louco? Meus filhos estão cansados, nossos filhos estão cansados de trabalhar, você está com a mão toda calejada. Por que tu está construindo essa arca? Porque Deus falou que vai chover. Deus falou que vai chover milagre na vida de cada um de vocês. Sejam gratos a Deus. Como Penina, anos depois que ela desmamou o filho dela, ela leva para Siló, entrega o filho dela aos cuidados do Senhor, aos cuidados do profeta. É isso que Deus quer. Não como aqueles 10 leprosos que Deus abençoou, curou, só um voltou para agradecer. Então o fato da gente estar aqui é um motivo da gente agradecer a Deus, dos feitos, dos milagres.